O instrutor que sente necessidade de um CNPJ, de uma nota fiscal ou de um contrato, mas ele não vê que isso vai ser repetitivo, ele não entende que naquele momento é uma vantagem se empenhar na abertura de uma empresa, ele se associa a nós como parceiro e nós fornecemos a ele, então, toda a retaguarda que ele precisa. Se ele perceber que aquilo está acontecendo constantemente, aquilo vem a se tornar recorrente, e para ele é uma vantagem agora a abertura de uma empresa e assumir uma responsabilidade maior, então chegou a hora do investimento. E quando é que você percebe que precisa fazer investimento e deixar um parceiro? Quando você percebe que você cresceu um pouco mais. O sinal de que você cresceu um pouco mais é que começa a ter uma estabilidade, ou seja, eu tinha um cliente com aquele investimento por ano, agora estou tendo algumas vezes por mês, ou seja, agora eu sei que isso está estável, eu necessito sair da parceria porque agora eu já consigo fazer investimentos e aumentar meu lucro sem dividir meus rendimentos. Entendeu? Entendi. Foi mais a pergunta por causa mesmo que eu tenho colegas que fazem consultoria de segurança, né? Tem pequenas empresas e vejo que às vezes eles não têm um instrutor, né? E como a gente conversou em off, em WhatsApp, eu vou estar mais para ministrar para a empresa, né? Onde que eu trabalho, conforme eu falei com o senhor. E nessa forma que esse colega meu, conforme ele tem essa empresa de consultoria de segurança, pode ser que um dia ele pegue alguma empresa e vai formar alguma equipe de brigada, né? E ele possa vir procurar um instrutor. Mas era só por mais dessa dúvida mesmo. Na prática, Robson e os demais, na prática, quando você está atuando como instrutor para uma empresa, outra empresa te descobre e uma empresa indica para outra. Quando você não tem agenda com um, você tem agenda com outro. E com o passar dos meses, em poucos anos, você já tem muitas empresas que usam o seu trabalho como instrutor e você acaba ganhando uma independência financeira e não se preocupa com a questão do empreendedorismo. Na minha experiência de aproximadamente 30 anos, com alunos que foram meus alunos no curso de instrutor de 2010 para cá, então eu consigo observar isso a 2010 para cá, há 16 anos então, né? Consigo observar isso há 16 anos. Eles levam, em média, 3 anos para chegarem no topo da carreira quando estão trabalhando para outras empresas. Ou seja, professor Carlos, eu já estou comprometido com tantas empresas que não posso aceitar outra. Tá, quando você vai ter vaga na sua agenda? Não, essas empresas são estáveis, eles têm clientes constantes, eu não vou ter agenda livre mais. Então, isso acontece aproximadamente aos 3 anos de dedicação, que é o momento da estabilidade. E falando constantemente com outros que já estão estabilizados há mais tempo, em vários lugares do Brasil, estão estabilizados há mais de 10 anos. Ou seja, depois que essa estabilidade chega, ela não sai mais. O setor de treinamento ele é inesgotável, porque quem trabalha com treinamento, principalmente na área de segurança do trabalho, ele está trabalhando em um país que cresce constantemente na área da indústria. O Brasil é um país em constante evolução e, por isso, não tem como despencar o espaço de trabalho que tem um profissional na área da consultoria e segurança do trabalho. Respondido? Bom, vamos Obrigado. à próxima pergunta, então. Estou à disposição. Temos mais alguma pergunta? Se não temos mais algum aluno interessado em perguntar, o espaço para perguntas ainda está aberto, caso o Júlio e o Robson ainda desejem fazer mais perguntas. Temos o Fabiano também, que ainda não fez pergunta, mas se tiver pergunta, Fabiane, perdão,
Fabiane, estamos à sua disposição. Ana Flávia também. A minha dúvida era o que os meninos falaram, né? Eu acho que eu já tinha comentado com você também no grupo, no WhatsApp, e era essa mesmo, essa questão de ser no PJ, de abrir, né? Como é que seria para fazer? Se tem que abrir o MEI, se tem que abrir o CNPJ, qual o caminho? É isso. A Ana Flávia, que está fazendo a pergunta, ou a Fabiane? Ana Flávia. Ana Flávia. Ana Flávia, também é um prazer falar com você, uma grande honra falar com cada um de vocês e poder responder as perguntas de vocês. Embora a pergunta já tenha sido respondida, eu quero acrescentar mais alguma coisa. A melhor forma de saber qual é o tipo de CNPJ que você vai ter, se é uma limitada, se é uma sociedade anônima, uma ME, uma empresa individual, é primeiro conhecer o mercado. Em que momento você está no mercado? Onde é que você pretende chegar? Porque um cuidado que vocês têm que ter é que o contador, ele sempre tem algumas propostas que são armadilhas que eles não percebem que para nós são armadilhas. Por experiência, eles costumam prever o nosso futuro. Olha, você vai abrir uma ME agora, mas se futuramente você tiver uma situação tal, a ME não vai te atender, vai ficar mais caro, porque vai ter que fechar uma ME, abrir uma limitada ou fazer a mudança. Então já abre limitada agora. Acontece que ele está falando do futuro, mas no presente você vai deixar de ter, vamos dizer simbolicamente, R$ 100 de despesas com encargos, tributos e taxas por mês. E vai passar a antecipar para já custos operacionais de R$ 1.000, R$ 2.000. Ou seja, você vai começar a ganhar muito dinheiro no futuro e vai precisar da limitada. Mas se você se antecipar a economizar dinheiro agora, você vai ter gastos com um futuro que ainda não chegou. Ou seja, você vai ser cobrado hoje pelo tamanho do que você tem na mão, mas não vai estar produzindo o suficiente para aquilo que você, no momento, tem que bancar. Então, olha, é melhor gastar futuramente para fechar, reabrir ou atualizar uma empresa do que cair nessa armadilha. Ó, vou deixar tudo pronto para quando chegar daqui a 10 anos eu já não precisar gastar com isso, não me preocupar com isso. Sim, mas você vai ficar 10 anos se preocupando com tributos altos de uma renda baixa. Entendido? Ficou bom assim para vocês, essa compreensão? Sim, ficou. Você Entendi. teria ainda mais alguma pergunta, Ana Flávia? Não, não. Por enquanto tá tranquilo. Os demais têm alguma pergunta ainda a ser feita? Tem uma dúvida ainda, professor. Pois não, agora eu estou falando com a Fabiane. Fabi. Fabi, é É, sempre uma honra falar com você, a gente sempre está conversando. Você sempre, também, professor. assim como os demais, é muito querida aqui por nós. Vamos lá, qual a sua Ah, pergunta? bacana. Para assinatura desses certificados, eu tenho obrigatoriamente que ter registro técnico? E quais os registros são válidos? Olha, a sua pergunta foi muito boa e faz muitos anos que eu não preciso dar essa resposta. E você e os demais vão ter essa resposta. Quando é um registro e quando é um CNPJ? Vai ajudar a completar a pergunta ou a resposta para os demais. Se a pessoa não é um profissional habilitado por algum registro de conselho de classe de categoria profissional, e o curso não tem exigência, é um curso livre. Exemplo, treinar pessoal da área de limpeza.
é um curso livre, mas as pessoas precisam ser treinadas. Você precisa ensinar para essas pessoas sobre relacionamento humano no trabalho, sobre hierarquia, sobre chefia, sobre liderança, porque eles vão ser supervisionados, vão ser comandados, vão ser gerenciados. Você precisa ensinar sobre bom comportamento, conduta, como se manter a aparência, os cuidados que se tem que ter, o uso de uniforme, como fazer as misturas dos produtos químicos para limpeza, usar os equipamentos, cuidados com acidentes, aí entra um pouco de segurança do trabalho, mas o curso é livre e também é de capacitação profissional. Você não pode emitir um certificado e colocar ali o seu nome e o seu CPF. Não pode. O curso é livre, mas você não tem uma habilitação, não precisa ter uma habilitação, porque aquele curso é livre. É necessário um CNPJ, assumir a responsabilidade jurídica e emitir o certificado, onde a empresa está certificando e você está assinando como responsável legal pela empresa. Aí não tem jeito, precisa ter um CNPJ. Agora, se é uma capacitação ou treinamento que exige um responsável técnico, você então precisará ter um diploma técnico. Responsáveis técnicos, para ficar mais fácil de entender. A construção de uma edificação de aproximadamente 50 metros quadrados exige a responsabilidade técnica de um engenheiro ou de um técnico. Um pedreiro não pode se responsabilizar. Ah, mas aí ele pode ter um CNPJ para se responsabilizar? Ele vai continuar precisando de um engenheiro ou de um técnico para assinar essa responsabilidade. Não tem como escapar. Por quê? Aquele setor exige que a habilitação de um profissional para se responsabilizar ela esteja presente. Bom, um curso de NR35 ele exige que haja um responsável técnico. Ou seja, se a pessoa não for técnico em segurança do trabalho e ela quiser emitir o certificado pela empresa dela, duas responsabilidades. A responsabilidade jurídica que sobrecai na empresa. E ela vai precisar encontrar um amigo técnico, ou pagar uma mensalidade para um técnico, ou pagar, né, vamos supor aí, R$ 50 por cada certificado que ele assina, para ele, como técnico de segurança do trabalho, assumir a responsabilidade. Quando você não é o responsável técnico, você procura um parceiro que seja. Mais uma vez, Abraço Forte pode fornecer responsáveis técnicos para todas as áreas que vocês que ainda não têm um diploma técnico precisam. Aí no sistema de parceria, você faz o treinamento, emite o certificado no seu CNPJ e um dos nossos técnicos assina. Ou seja, em resumo, tem profissão que você vai certificar só com o CNPJ e tem profissão que você vai certificar com o responsável técnico, sem a necessidade de CNPJ, e tem profissão que você vai precisar do CNPJ e do responsável técnico. A palavra correta aqui, quando eu uso tem profissão, eu deveria me referir a tem treinamento que precisa, tem treinamento que não precisa, tem curso que precisa, tem curso que não precisa. Aí a pessoa pega esse curso e vai para a área profissional. Ficou entendido, Fabi? Ficou sim, professor. Bacana. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Acho que os colegas já perguntaram o que eu também tinha dúvida. Que ótimo. Agradeço a sua participação. E os demais, Júlio, Robson, vocês ainda teriam alguma pergunta ou podemos retomar aqui para mais um momento da nossa aula? Não, professor. Conforme a Fabi falou aí, eu como atuante técnico de segurança do trabalho, a gente aplica bastante treinamento na empresa. Tanto 35, quanto a 12, quanto a 11, PTA, a Lodal, essas outras coisas, e a gente, conforme tem o registro técnico, está o número do nosso registro no Ministério do Trabalho, e a gente certifica lá os funcionários
e guarda com a gente certificado. Isso. E se ocorrer algum erro de assumir uma responsabilidade por algo que não deveria ter feito, perde o registro, não é isso? Isso, é aquela coisa que a gente responde, né, civilmente, criminalmente, porque a gente não pode concordar com o erro e colocar a vida e a integridade física do funcionário em risco, né? Exatamente. Por isso que durante um treinamento, um auxiliar de treinamento ajuda bastante, mas nunca na ausência do técnico responsável. Ou seja, você não está se sentindo bem naquele dia, seja emocionalmente ou fisicamente, para ministrar um treinamento, mas você é obrigado a observar o treinamento ocorrendo, porque a responsabilidade vai continuar existindo, vai continuar assinando por aquela responsabilidade. Por isso, quem vai assinar certificado para outros, vocês sempre se preocupem em pedir evidências do treinamento, documento de evidências do treinamento. Normalmente é um documento onde constam no mínimo 6 fotos, lista de chamada, declarações ou testemunhais dos próprios alunos sobre o treinamento, uma avaliação que os alunos fazem do treinamento, onde perguntam, olha, material didático, de 0 a 10, que nota você dá? Habilidade do instrutor, aí tudo é avaliado, e hoje eu prefiro acrescentar vídeos, porque o tempo todo nós podemos filmar, podemos fotografar, porque se você assinar um documento que depois alguém diga, olha, isso não me foi ensinado, e você não tem as evidências que você assumiu uma responsabilidade que o outro agora está querendo fugir. É importante documentar bem tudo para não perder registro profissional e não terminar aí também respondendo um processo criminal. Vamos então retomar aqui a aula. Eu vou compartilhar com vocês novamente o slide. Lembrando que nossa aula vai até às 18 horas. Em nosso próximo encontro, vamos continuar completando aqui os assuntos. Estão vendo o slide? Positivo. Sim. Já que todos entenderam aqui o objetivo da aula, e a aula de hoje ela tem parte 1 e parte 2. Bom, em resumo, o papel do instrutor, no geral, é transmite conhecimento. Quem não tem conhecimento não tem nada a oferecer para o aluno. Infelizmente, existem cursos que o instrutor ele recebe uma apostila e um coordenador diz para ele, vai lá e ensina o que está aqui. É o que nós chamamos de curso de apostila ou instrutor de apostila. Ele lê a apostila, faz alguns comentários. Geralmente, esses comentários são baseados na especulação que ele está fazendo naquele momento ou por dedução mesmo. E ele tenta passar para o aluno que ele realmente é uma pessoa que tem todo o conhecimento quando ele não tem. Ou seja, mesmo que ele saiba ensinar,
ele está querendo ensinar o que ele não sabe. E muita gente por aí é enrolada em muito curso por conta de instrutores assim. E eles existem também em grandes instituições de repercussão nacional, de boa fama, que existem aqui no Brasil. O papel do instrutor, ele tem uma abrangência muito grande e, fundamentalmente, ele transmite conhecimento, deve ter conhecimento para transmitir. Nesse nosso curso aqui, nós partimos da primícia que vocês já têm domínio das áreas da prevenção e segurança contra incêndio, já têm domínio do primeiro socorro, já passaram por muito treinamento, já têm muito conhecimento, tanto teórico quanto prático, e quando uma pessoa decide ser um instrutor, ele vem para esse curso para colocar à disposição de alunos aquilo que ele já sabe. Então, não é nesse curso que a pessoa vai aprender prevenção e combate a incêndio, não é nesse curso que a pessoa vai aprender primeiros socorros, mas é nesse curso que a pessoa vai aprender a ensinar o que sabe. Forma profissionais seguro. Instrutor forma profissionais seguro. A exemplo de uma formação insegura, eu posso dizer a vocês que eu me deparo com alunos que vêm fazer reciclagem e eu espero que um aluno que venha fazer retreinamento DNR 35, ele saiba separar os equipamentos, montar os equipamentos, montar o sistema de ancoragem e me mostrar o que ele sabe. Porque para vir para um retreinamento, ele apresenta um certificado de que ele já fez curso de NR 35. Mas ele me responde: professor, eu não me lembro, professor, isso eu não aprendi, professor, isso eu não sei fazer. Ou seja, o seu certificado diz que você sabe fazer tudo que está no verso dele, que é o conteúdo programático, mas agora você não consegue me apresentar nada. Se fosse um teste de contratação para a vaga de emprego, como ficaria o seu caso? E se fosse uma situação em que você já estivesse contratado em uma empresa e agora apareceu a demanda, como que você executaria? Ou seja, o instrutor, ele forma profissionais seguros, que é aquele que durante o retreinamento, eu tenho a impressão que temos mais um instrutor no curso, porque ele mostra o que ele sabe fazer, ele executa, ele participa, ele orienta, ele contribui e realmente a pessoa está mostrando que ela passou por um sistema de formação muito sério, onde o instrutor se envolveu de forma adequada. E esse é um profissional seguro. Desenvolve habilidades. Desenvolve habilidades. Quando você tem um aluno que procura um curso que tem atividade prática para fazer à distância, e vai ser o primeiro curso que essa pessoa vai fazer, o instrutor deve recusar esse compromisso. Vamos usar como exemplo ainda o curso de NR 35. A pergunta é: em algum lugar você já fez esse treinamento? Não. Então, como que você vai fazer uma capacitação à distância se eu não consigo desenvolver suas habilidades? Podemos fazer toda a parte teórica à distância? Sim. Compareça para fazer as práticas, porque práticas são desenvolvimento de habilidades. É um papel do instrutor muito importante desenvolver a habilidade do seu aluno. Aluno sem habilidade não tem segurança, ou seja, formar profissionais seguros exigem desenvolvimento de habilidades. Durante o treinamento, o instrutor corrige erros operacionais. É isso que precisamos entender a respeito das reciclagens. Quando uma pessoa vem para a reciclagem, ela não vem para aprender o que ela não aprendeu no curso. Reciclagem não é curso de formação. Reciclagem é uma oportunidade que nós temos de atualizar conhecimentos e corrigir erros operacionais através de retreinamento e desenvolvimento de habilidades. E o instrutor desenvolve pessoas. Instrutor desenvolve pessoas. Aqui voltamos a falar sobre a sua interferência no comportamento das pessoas
para que elas possam ser melhoradas. Como adultos aprendem? Vejam aí pela imagem que nós temos um adulto envolvido com um empenho que para o leigo parece muito complexo, muito difícil, que envolve muitos equipamentos. Para quem já sabe, já domina, isso tudo é muito simples. Mas quando é que o aluno aprende? Quando ele realmente assimila. Nós estamos falando de um aluno adulto. O aluno adulto, ele precisa entender primeiro o porquê de fazer. Ainda ele vai conseguir compreender quando ele faz. E o aluno adulto só aprende com prática. Então não confie que você vai colocar ele num sistema online para ele aprender a teoria, ou você vai levar ele para uma sala de aula e ensinar ele a teoria, e que na hora prática ele não vai dar trabalho. Ele vai dar trabalho sim, vai dar muito trabalho, porque ele é adulto. É como se a teoria entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Ele só aprende fazendo, e quando ele faz, ele entende. No aprendizado dos adultos, nós devemos valorizar muito as experiências reais. Sempre é bom perguntar para o aluno: você já fez isso? Você já aprendeu isso? Já teve contato com isso? Ou seja, não vai ensinar um aluno considerando que ele é zerado. E mesmo que ele não seja zerado, você tem que dar a oportunidade ao aluno para que ele fale sobre aquilo que ele sabe, e você vai entender qual é o grau de dificuldade que você vai ter para ensinar e ele para aprender. Vai ficar mais fácil decidir aí quais serão as metodologias mais adequadas. E valorizar essa experiência do aluno. Se o aluno ele tem determinado conhecimento básico, você não precisa ensinar para ele novamente o básico, mas você pode pegar o básico e já ir com ele para o intermediário. Se ele apresenta conhecimento básico e intermediário, vá com ele para o avançado. Você entra como um instrutor que completa e não como um instrutor que refaz. Porque ele vem para um curso de capacitação, mas não é um curso de reciclagem, é um curso de formação. No entanto, ele traz conhecimentos que ele adquiriu ao longo do tempo, porque muitas atividades profissionais carregam bagagem básica de outras atividades profissionais, e isso é uma realidade. E essa experiência precisa ser valorizada. Ensinar uma pessoa a partir do que ela já sabe, com certa responsabilidade, e, claro, aprovando se aquilo que ela sabe realmente é uma habilidade válida. Não é porque a pessoa diz: olha, eu sei montar um sistema de ancoragem, que você vai ensinar outras coisas para ela. Vamos rever o sistema de ancoragem? Você sabe? Monte o sistema de ancoragem. E você vai observar se ele acerta, se ele erra, se realmente esse conhecimento é válido. Validou o conhecimento? Primeira parte está pronta. Não validou o conhecimento? Refaz tudo como se ele não soubesse nada. Porque você não pode validar um conhecimento total porque você fez um ajuste. Valide um conhecimento total pelo total que você entregue. Pelo total que você entrega. Até porque responsabilidade é no todo, não é em parte. Ainda estão me ouvindo? Positivo. Que ótimo. Positivo. Retém melhor vendo e fazendo. Se vocês forem para uma aula teórica com imagem no monitor, slide, projeção com um adulto, ele realmente está vendo, mas ele não vai dar um bom resultado quando ele estiver fazendo. O ideal é que se trabalhe com equipamentos reais e que ele possa ver os equipamentos em 3 dimensões, que ele possa tocar, que ele possa sentir. Quando você vai para a aula prática com ele, você vai perceber que ele tem uma compreensão muito melhor fazendo agora o que ele viu de forma palpável. Ele não olhou uma imagem achatada, ele olhou no que ele pegou. Ele pode colocar no ângulo que ele gostaria de ver e que ele gostaria de entender.
Assim que os adultos aprendem. Método de ensino. Método de ensino, ele envolve, no mínimo, 4 habilidades do instrutor. A habilidade de explicar, a habilidade de demonstrar, a habilidade de praticar, a habilidade de corrigir e a habilidade de treinar. Sobre essas habilidades dentro do método de ensino, nós vamos falar na próxima aula.